Espelhe essa aqui, Alibaba. Sim, eu vi Aladdin nos cinemas e eu irei contar tudo o que eu achei do filme agora. Então, vem comigo. Muito bem, eu vi o filme Aladdin nos cinemas, a versão live action dirigida pelo Guy Ritchie e protagonizada por Mena Massoud, Will Smith e Naomi Scott, que é uma estrela incrível nesse filme, e já eu conto detalhadamente por quê. Mas, se você chegou aqui por acaso e nunca ouviu falar desse humilde canalzinho aqui, inscreva-se lá embaixo e ative o sininho para você receber notificação de todos os meus vídeos. Muito bem, falando aqui de Aladdin, minhas expectativas estavam medianas, porque eu não tinha gostado de algumas coisas que tinham falado por aí do filme, apesar que eu pirei demais nos últimos trailers, eu tava curtindo demais Aladdin, e Aladdin é a minha animação favorita de todos os tempos. Eu adorava o jeito que a história misturava romance, aventura, misticismo, e tinha uma coisa meio cartunesca no gênio que eu achava sensacional. A forma como a trama, ela escalava, né, e ia se tornando cada vez mais absurda, né, e o ritmo apressado e frenético que ao mesmo tempo combina com o jeitão maluco do filme, né, não sou em nenhum momento fora do tom. Eu achava aquilo genial. Revi várias vezes, vi a trilogia inteira, as continuações para DVD, vi a série animada, zerei muitas vezes o jogo para Super Nintendo, joguei aqui, eu acho, no canal algumas vezes, joguei o jogo de Play 1. Aladdin pra mim é tudo. Aladdin é tudo. E eu estava bem empolgado, bem interessado em ver como é que eles iam fazer, porque eu sempre achei que das adaptações live action, o que mais funcionaria para uma estética de blockbuster, né, moderno, seria o Aladdin, pela forma como ele une vários elementos ali de romance, ação, aventura, magia, né, e personagens extremamente carismáticos, né, Abu, Gênio, Aladdin, Jasmine, né, Rajá, Sultão, e o icônico Jafar, né, o vilão poderosíssimo, né? Mas aí, eu fui lá, sentei no cinema, fui ver o filme e, cara, é uma experiência magnífica. É o que eu posso dizer. É um filme mágico. Se eu tivesse visto esse filme quando eu tinha 7 anos, pra mim seria o equivalente ao que eu senti com Jumanji, Indiana Jones, Hulk, a volta do Capitão Gancho, sabe? Ele é prazeroso, ele é gostoso, ele te põe lá pra cima, divertido, romântico, impactante. Ele reúne elementos fundamentais pra mim numa boa história de aventura, uma boa diversão, num filme que vai marcar, pode marcar uma geração, né, realmente, esse filme, né? E eu gostei muito da forma como esse filme escolheu fazer a sua adaptação, porque existia um certo medo meu, que é o seguinte: em questão de adaptação live action, independente se você é a favor ou não disso, eu tenho meus pequenos probleminhas. Eu acho que é válido desde que você não só replique o material. Porque apesar de eu gostar muito do Bela e a Fera por conta da Emma Watson, todo o elenco e tal, eu acho que ele replica só, e ele replica de uma forma não muito convincente a sequência de animação. E o procedimento dele é quase idêntico, ele tem algumas coisas a mais que não acrescentam tanto para a narrativa em si do filme. Contudo, aqui é diferente. Esse filme, ele introduz novos elementos, novas narrativas ali no meio, mas não só jogado, nem avulso ali, perdido, né? Ele consegue pontuar algumas modernizações em relação a Jasmine, como um empoderamento, uma força feminina, né? Ela é um personagem forte que busca uma independência. Nós temos ali um gênio com um jeitão mais do Will Smith, né? É uma coisa meio, tá entre hit, conselheiro amoroso e maluco no pedaço. E funciona perfeitamente. E ainda mantém aquela coisa dele ser o seu melhor amigo e ainda um cara completamente maluco ali em Agrabah. E o Aladdin, ele sai daquela estética um pouco herói romantizado e entra numa coisa mais semelhante a um garoto pacato das ruas, com um time cômico perfeito. Mena Massoud tem bastante carisma, ele segura muito o filme, mas eu acho que quem engrandece mais essas mudanças é a Jasmine. Ela ganha uma subtrama muito curiosa, interessante, é menos sobre eu escolho quem eu quero amar, e é mais sobre eu faço as minhas escolhas, eu quero ser dona de mim. E isso é bem interessante, não soa nem um pouco forçado e nem estranho. É interessante como esses complementos sabem trabalhar a favor do filme. Ele não faz essa versão sistemática como a Bela e a Fera. Ele é um pouquinho diferente. Não chega a ser releitura completa como Christopher Robin, nem uma mudança de conceitos como o Mowgli. Eu acho que tá no meio termo entre o Mowgli e Bela e a Fera, sabe? Ele tem momentos que ele pega ali para replicar, mas são só momentos chave.
Em outros pontos, o filme prefere fazer o quê? O filme prefere pegar o conceito por trás daquelas sequências do filme antigo e traduzir de outra maneira, só que com um impacto que tem a ver mais com uma adaptação live action, né? Com um filme estrelado por pessoas e tudo mais, né? Isso ficou fantástico, fizeram um bom uso, né? Da base do filme clássico e consegue se adaptar muito bem a 1h40, 2 horas mais ou menos de filme, sem soar apressado nem arrastado. Ele dá várias voltas na relação da Jasmine com o Aladdin, até realmente eles se apaixonarem, não é uma coisa tão rápida, né? Que talvez esse ritmo maluco, né, funcionasse muito bem ali também, devido a ser um desenho, né, uma animação, funcionava bem aquela estética, né, e era uma coisa da época e tal, tem que relevar e tal. Mas aqui, eles fazem certas voltas que é bem interessante. Eles dão complementos também em relação ao Jafar. Isso é uma coisa que é legal que o filme faz. Ele investe em maiores motivações aos personagens. Não vou dizer que essa é a versão definitiva. Não, isso é um absurdo falar isso. Mas ele sabe como trabalhar aquela essência de uma maneira moderna e contar aquilo de outra maneira. É bem interessante essa adaptação e eu gosto muito de como as cores, a fotografia salta aos olhos, tudo. É uma mistura de conexão com a nostalgia, com o visual clássico. Ao mesmo tempo, ele pega elementos culturais. Aliás, isso é um ponto bem interessante do filme em geral. Tanto a fotografia, quanto a direção de arte, figurino e tudo mais. Eles pegam elementos culturais ali e conseguem complementar. Não tem sequer uma representatividade no nível de um Pantera Negra, né? Para uma obra ali dessa cultura, né? Que vai ser referência para essa cultura. Mas ele tem certos elementos, ali, certos conceitos que ele usa, certas situações que ele se apropria para um bom uso de detalhes culturais, que é bem legal. Cores vibrantes. E a câmera do Guy Ritchie é sensacional. Ele não tá no nível, vamos dizer assim, Sherlock Holmes. Parece que tentaram encontrar um meio termo do Guy Ritchie entre Sherlock Holmes e Agente da Uncle, né? Que lá no Agente da Uncle, tipo, eu achei que o tom dele surtado, de direção, de como é que ele movimenta a câmera, foi demais. E aí parecia que você tava mais contemplando a direção dele, a edição, do que a cena em si. A cena em si não se tornava tão empolgante. Tava ali mais pra pagar pau pro diretor, vamos dizer assim. Mas aqui não. O lado surtado do Rich, né? Ele surge em momentos específicos, como em uma sequência insana de tapete por Ágraba, ou numa abertura incrível que consegue pegar elementos do original e traduzir de outra forma. A abertura do Arabian Nights, né? Noite da Arábia, é traduzido de outra maneira, mas ainda é traduzido de uma maneira que funciona melhor para um filme, talvez, né? Para explorar melhor, experimentar melhor o universo desse reino de Ágraba. Aliás, a criação de Ágraba é fantástica. É um reino que funciona como um reino mágico. É inexistente, né? É uma coisa que você compreende que aquele é um reino de fantasia, de contos de fadas, mágico, e ao mesmo tempo ele tem um quê de cultura ali daquele povo. Foi uma criação de mundo bem legal que eles fizeram, bem substancial. Outra coisa que eu acho bem interessante é a computação gráfica. Você realmente acredita que Abu e Rajá é um macaco e um tigre de verdade. É uma tecnologia de alto nível ali. Agora, quantas músicas? Vocês querem saber sobre as músicas, né? Provavelmente. Eles pegaram o compositor original, Alan Menken, junto com a dupla, né, que foi responsável por fazer aquela modernização pop de La La Land e O Rei do Soul, que eles são especializados em fazer. São especializados em pegar a estética e o movimento, a questão da Broadway, do musical clássico, e levar para um novo patamar, para um patamar mais moderno e pop, né, alternativo, vamos dizer assim. No meio termo entre esses dois estilos, isso funciona perfeitamente. Friend Like Me, eu achei que poderia sair só algo meio igual à Vontade, do Bela Fera, mas não, é cartunesco, é surtado e não soa em nenhum momento fora de tom. Eles mantêm boa parte das rimas, os clássicos, mas eles pegam pequenos trechos aqui e ali e trocam elementos para ter a ver mais com a situação do filme e com os atores. Como no caso de Friend Like Me, né? Você nunca teve um amigo assim, do Will Smith como Zen, né? Já eu vou falar detalhadamente sobre ele. É genial. Só isso, é apenas genial. Eles pegam coisas do ator e tal, umas coisas mais dessa versão meio marombada, né, do gênio, e colocam ali umas piadas muito... Cara, é muito foda, umas piadas ali que eles colocam no meio do filme. E tem até uma referência a rap, né? Tem uma referência à carreira hip hop do Will Smith, que eu achei sensacional. De repente você olha assim, isso aí é porque o Will Smith é...
Entendi. Gostei. As outras seguem aquele ritmo normal. Príncipe Ali não tem uma troca tão grande de contexto, né? Teve duas músicas que me impactaram muito, que foi Friend Like Me e Speechless, que é uma música nova do filme, que a Naomi Scott, ela destrói com aquela voz incrível e maravilhosa que aquela garota tem. Puta que pariu. Sério. Que eu saiba, acho que ela fez alguns musicais, né, quando era menor, ela é apadrinhada pela Disney, né. Pra quem não conhece a Naomi Scott, ela tinha sido a Kimberly, a Ranger Rosa, naquele filme muito bom que as pessoas desmerecem, dos Power Rangers, sabe? Aquele filme que saiu em 2017, né, 2016, não lembro. Ela que é a nossa Jasmine. E que Jasmine. Nossa, aquela é uma música que fala sobre ser mulher, ser calada, ser deixada no canto. Você não pode falar, você não tem vez aqui. E é ela cantando para o mundo que ela tem voz. E é magnífico, né? Porque tem uma coisa, tipo, ela falando que tem voz e ela solta uma voz poderosa. No geral, o elenco ele manda bem na voz ali. É adaptado pro tom deles, né? O Will Smith não é um grande cantor de musical. Então você vê que tem um passo um pouco lento, uma coisa que vai simulando um hip hop, mas não cai no hip hop, mas funciona, legal. Mena Massoud tá bem o esperado do clássico, a Naomi Scott também. A gente não chega a ter uma música do Jafar, que tem no clássico, uma música super rápida ali. Bom, já que eu falei aqui dos atores, né? Vamos falar em geral do elenco. Cara, eu achei as atuações ótimas. Talvez o que vai dividir um pouco a opinião vai ser o Jafar. Todos os personagens em si são diferentes, eles carregam a essência e espírito original, mas são diferentes. É um outro gênio, é um outro Ladinho, é outro Jasmine. Mas eles carregam o espírito. Você entende que é uma forma de fazer uma releitura do desenvolvimento desses personagens para uma outra vibe, né? Ainda que soe como é original. Esse que é legal do filme. Ele conta outra história. De certa forma, ele conta a mesma história de formas diferentes. Personagens que em si são outras versões, mas que soam como original. É uma coisa maluca e eu acho que assim tem que ser. É uma coisa legal o jeito que eles lidaram, né, com essa adaptação. Não é apenas a nostalgia. Realmente eles têm algo a mostrar e é bem legal o que eles mostram. E aí, nisso encaixa, né, o que eu falei sobre os personagens. Eles são um pouco diferentes, só que todos são como original. Contudo, o Jafar, ele é bem diferente. E é aí que tá. O roteiro trabalha muito a favor dele. Tem uma coisa de motivações do passado do Jafar que é muito legal. Eu acho que dá um paralelo muito interessante com o Aladdin. Eu não vou contar o que é, mas eu gostei. Eu achei bem interessante. É como se fizesse um bom contraponto do Aladdin com o Jafar. E não, ele não é aquele Jafar velho. Mas é muito legal. A interação dele com o Iago é ótima. Toda hora o Iago solta um comentário. Eu achei genial, sabe? Tá uma cena séria, assim, um acontecimento assim, de repente. É muito bom. O Iago também é um dos pontos mais legais do filme. Eles traduziram de uma forma bem interessante como ele era no desenho clássico, né? Mas tipo, em alguns momentos, eu acho que a questão de divisão do público no Jafar, que é o seguinte, talvez seja o visual dele. Talvez deviam ter se empenhado mais na questão da caracterização, maquiagem e tal, barba, de um jeito mais fantasioso, vamos dizer assim. Faltou um pouco disso, talvez. Mas isso não tira o brilho do filme, de forma nenhuma. E falando em elenco, é preciso elogiar o trabalho que fizeram na nova interpretação, né, na releitura do Hakim, que é um personagem extremamente empático e interessante. E a Dália, ela meio que faz às vezes o que o Rajá fazia no desenho. Aquela coisa dela conversar, de se expor, de se abrir. E é uma coisa bem legal isso, o jeito que eles trabalham isso, que lembra muito aquela estética de comédia romântica, de melhor amiga, dessa intimidade. Deu um certo gás pro filme. E, logicamente, eu tenho que falar das químicas, que estão formidáveis. Mena Massoud e Naomi Scott é lindo, é exatamente como era no filme clássico. E, logicamente, né, a química, Aladdin e Gênio. Os dois guiam o filme perfeitamente, time cômico totalmente dentro do tom. Tem uma cumplicidade, uma parceria entre eles ali. É uma abordagem bem legal. Eu gostei muito do que fizeram com esse filme. Vai ser, com certeza, um dos melhores filmes do ano. Pra mim, pelo menos, né? Quanto ao roteiro, não tem muito o que falar. Ele faz uma adaptação bem legal. Ali, como já disse, né, ele pega elementos, conceitos. Que eu não quero falar muito em detalhes sobre isso, porque
porque o pessoal já conhece a história, né? Se eu contar ainda sobre isso, já vai soar como spoiler, né? Mas eu quero dizer que, tipo, ele tem uma progressão semelhante, mas ele faz de outra maneira. Tem uns elementos aqui de livros e de outros conteúdos de Aladdin, né? Que eles colocam ali dentro e funciona bem legal. Acho que os maiores problemas que seriam desse filme seria o Jafar, que acho que podia ter uma caracterização mais fantasiosa, né? Assim como o final do desenho, ele tem um problema de ser extremamente apressado para fechar todas as contas o mais rápido possível. Mas aqui eles usam para fechar um arco narrativo da Jasmine de uma forma que eu achei mais gratificante. Contudo, ele não tem uma certa sequência que tem no desenho de ação, mas ele tem outra que você não espera e é simplesmente sensacional. Quando aconteceu, eu fiquei assim, opa, o que tá acontecendo aí, gente? Meu Deus! Que isso? Enfim, dito isso, Aladdin é um filmão de aventura, romance e fantasia que resgata o carisma desses personagens, o espírito dessa obra, moderniza elementos, reconta de maneiras rebuscadas, mas ainda assim respeitando o material original, e entrega uma diversão ótima, um filme mágico, com aventura, romance, e você vai rir muito, eu te digo isso. Você vai rir muito desse filme e vai se empolgar muito também. É um grande filme, só tem esses dois pequenos problemas que, honestamente, não sei se fazem tanta diferença assim. Então, se puderem ver, se vocês gostam da obra original, como eu, vão ver Aladdin, porque ele pode te impressionar e muito. Eu estava com expectativa mediana e saí de lá felizão da vida, feliz por existir um filme como esse e por ter visto esse filme. Dito isso, se você gostou desse vídeo, dá seu like. Se você não gostou, dá seu dislike, afinal, a vida é sua, não sei, eu faço o que quiser. E se você gosta aqui do conteúdo do canal, gostaria de ajudar o canal a crescer, eu tenho ali embaixo minhas contas do Padrim, Apoia-se e Patreon. Cada um usa um método diferente, eu recomendaria que você fosse pelo Apoia-se, porque pelo Apoia-se você tem a opção de boleto bancário. E através desses serviços, né, vocês podem contribuir, quase como se fosse uma assinatura, né, contribuir com um valor ali mensal, pode ser R$5 ali, já tá valendo, já é uma contribuição ótima, assim eu faço vídeos mais rápido, começo a investir em conteúdos mais interessantes, mais elaborados, vocês ganham algumas recompensas bem legais, uns grupos para conversar comigo e muitas outras coisas, como acesso antecipado a certos vídeos e tudo mais. Eu acho que vocês podem ganhar bastante e por uma pequena quantia. Então eu me despeço aqui, até mais! E que a força esteja com vocês!